aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha eu aqui mais uma vez em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Um espaço onde a gente bate papo, fala de inspirações, de insights profissionais, de projetos, de tanta coisa boa que a arquitetura traz, né? É sempre uma conversa muito ampla. Envolve aí arte, gastronomia, envolve viagens, é tanta coisa que a gente conversa aqui, porque eu sempre falo que o mais bacana é quando a gente traz o profissional e a gente, além de falar da jornada profissional dele, nós também falamos da vida pessoal, porque é muito bacana você que está aí, às vezes se identifica com um profissional aqui, através disso, através de como é cada um como pessoa, suas inspirações e assim por diante. Olha, primeiro eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Breton Santos e Kitchen Santos. Nós estamos aqui, como sempre, nas nossas instalações da Breton de Santos, que é maravilhosa. Eu falo sempre que é a mesa de podcast mais linda de todo esse Brasil. E eu convido vocês a ficarem por aí, porque hoje nós vamos bater um papo com uma designer de interiores que acabou de chegar de Milão. Sim, ela foi ver as novidades do mundo do mobiliário, da arquitetura e vai contar tudinho pra gente, tá bom? Hoje nós vamos receber Carol Moura, que está por aqui. Um prazer recebê-la novamente. A Carol já esteve aqui, você que acompanha a gente, né? Sim. Já esteve por aqui. No comecinho, não foi? Bem no começo. Foi. Batemos um papo bem gostoso, foi uma delícia. Foi uma delícia. E hoje, como eu falei para vocês, Carol veio contar um pouquinho de como foi a experiência que ela teve agora em Milão, não é isso? Foi simplesmente maravilhoso. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui. Adorei, prazer é todo nosso. Adorei o convite. Acho que é uma extensão do que vem muita coisa por aí. Vai ser sempre. Quero estar aqui pelo menos uma vez por mês. Você pode me chamar. Opa! Será muito bem-vinda, né? E assim, eu vim agora carregada de energia boa, de coisas boas, porque eu só vi coisas lindas, eu vi uma coisa que me impressionou muito, que foi o espaço brasileiro dentro da feira. As outras vezes que tinha ido, tinha algumas coisas, mas não especificamente. Então, acho que assim, o Brasil está chegando cada vez com mais força dentro do design e está sendo visto. Isso é muito bom, né? Muito bom. A gente vê cada vez mais que o Brasil tem ganhado força lá fora, não é? A gente se sente orgulhoso de fazer parte daquilo e de falar, nossa, a Breton mesmo. Eu fiz lá, até no meu Insta, eu fiz uma filmagem de uma peça de vocês lá que estava super concorrida. Sabe aquela coisa assim que você olha assim e fala, nossa, eu conheço pessoalmente, eu trabalho, eu coloco esse tipo de material na casa dos meus clientes. Então, é muito satisfatório. E visitar um salão já é um sonho para muitos profissionais, né, Carol? Exatamente. Muitos profissionais, eles sonham em estar ali para ver o que está acontecendo no mundo, né, da arquitetura, do mobiliário. E como é que foi para você ver essa experiência de perto? O que mais te impactou, assim? Sabe, logo de cara, quando você chega, você acabou de falar, né? Ver o Brasil ali. Isso foi uma das coisas que mais te impactou? Isso foi uma coisa bem impactante, mas também o que me impactou muito foi ver que o design brasileiro não está atrás de nenhum outro. Absolutamente mais de nada. Nós estamos bem, não posso dizer à frente, mas estamos lado a lado. Coisas que antigamente ninguém comentava, ninguém falava. Eu estive lá por uma semana, realmente eu vivi o Salone, eu vivi a cidade de Milão, eu vivi o design, eu acompanhei como as marcas de moda desse ano interagiram Sim, isso é bacana. Essa vivência é interessante, né, Carol? Não só você ir até o salão e ver o que está sendo exposto ali, mas vivenciar tudo o que acontece, exatamente, tudo que acontece ao entorno, né, desse movimento. Isso me impactou muito e até mesmo a quantidade, eu acredito, eu já fui 3 vezes. As 3 vezes que eu fui, essa realmente foi a mais... Estava muito cheio. Muito cheio, e gente do mundo inteiro. Assim, e o nosso foco e os nossos estandes
lotados. Ai, que maravilha. Então, isso não tem como você não se impactar e como você não ter um carinho especial e falar, nossa, nós estamos no caminho certo, eu escolhi a profissão certa, eu sei o que eu estou fazendo, eu adoro o que eu faço e eu estou vivenciando isso. Então, foi uma semana... E eu acho que mais do que beleza, né, no mobiliário que a gente apresenta, a Breton, ela tem falando da Breton, né, você foi lá representando também a Breton, representando o seu trabalho lindo que você faz aqui com o mobiliário nosso. E mais do que beleza, também tem toda essa questão do impacto ambiental, desse cuidado que tem, né? A Breton, a gente, se for falar, por exemplo, cada pedido é transformado numa árvore plantada. Então, para o estrangeiro, isso, mais do que beleza, também é muito importante. Sim, isso é uma coisa presente hoje na Feira Total, em todos os estandes. Está sendo muito falado da sustentabilidade, está sendo muito falado do reaproveitamento. Sim. Tem um vintage moderno. Nós estamos vivendo realmente na decoração o que já foi e que está voltando. Só que com uma modernidade ao lado. Com uma outra leitura. Uma outra leitura, mas o vintage está totalmente... Bacana. E dentro todos esses lançamentos, esses ambientes que você viu, né, todos incríveis. Esse ano eu não estive lá, mas imagino, como você falou, das 3 vezes que você foi, esse te impactou mais, né? Eu posso até imaginar. Quais os objetos ou peças que mais te chamaram a atenção? Olha, eu seria até injusta. Não posso pôr uma ou duas, porque foram várias. Nós tivemos ali os estandes da parte de iluminação, que eles não são mais só iluminação. Se tornaram obras de arte. Hoje, nós não estamos falando mais só de um lustre. Hoje, realmente, na hora que você for escolher uma iluminação pontual na tua casa, ela vai ser uma obra de arte. E isso com muito mobiliário também, porque o designer ele vem se desenvolvendo de uma tal maneira que não é mais apenas só uma cadeira, o desenho dela, a produção dela. Então, são várias as marcas que me impactaram. E assim, se eu realmente tiver que escolher, eu não sei escolher. Não sabe? Não sei escolher. De tão bom que tava, né? Sim, poderia até... Mas aí vão falar que eu tô puxando o saco, e não é a questão. Mas poderia até falar do mobiliário que me chamou muita atenção, que foi o que eu fiz a filmagem da Breton, que é o buffet deles, o aparador deles vertical, que é incrível, é todo macetado. Sabe aquela coisa que você olha assim e fala, não é uma peça que não se faria... Antigamente você falaria, não, isso aqui é uma peça italiana, não é capaz de fazer no Brasil. Hoje não, está sendo feito aqui. E para quem conhece, né, a nossa fábrica, já quando olha uma peça dessa, já imagina, né, como foi feito, né, aquele carinho, aquilo tudo ali, à mão, aquela fábrica maravilhosa. Eu trabalhei muito tempo no passado, eu trabalhei antes de ter o meu escritório, eu trabalhei muito tempo com mobiliário italiano. Então... Eu lembro que você contou. Quem não sabe da história da Carol, dá uma corrida aí nas nossas edições que você vai encontrar e vai ver a história. Tem um pouquinho dessa bagagem de você olhar e falar. Então, eu realmente... Tem um olhar diferente, né, Carol? Porque você já trabalhou com isso, você consegue realmente achar os melhores detalhes em cada peça e tudo mais. Exatamente. Isso é muito bacana. É sempre bom, né, Carol, quando a gente vai para algum lugar, principalmente fora do Brasil, porque a gente ali tem todas, como você falou, todas as nacionalidades possíveis, né? Sim. Com cada cultura que todos trazem ali. Sim. Nós temos uma Breton em Dubai e a gente vê a cultura é completamente diferente, né? O que mais se pede lá, o que mais se vende. Então, muitas vezes não é tão procurado aqui, mas é lá. Então, quando se vai num salão assim, numa mostra dessa, com tanta importância, é muito bom que você vem enriquecida, né? Total, e assim, enriquecida de ideias, de energia, e aí você foca realmente no que é o de melhor,
nós tivemos lá essa parte de tecnologias sustentável na parte de academia que me surpreendeu muito. A base de água, movida a água. Sabe aquela coisa que você fala... Os equipamentos? Os equipamentos. Que você legal. fala, gente, é uma marcenaria à base com água interno. Qual é a tecnologia? Qual é o processo que eles fizeram isso? Sabe, e atrás... Eu fui, inclusive, atrás de algumas coisas, assim, para entender. E aí você olha assim, você fala, nossa, a água que está aqui do nosso lado, por enquanto, ela ainda é alcançável. É verdade. E trazendo bem-estar para muitas pessoas que... em custo-benefício, não vai se tornar caro dependendo do projeto. Sim. Então, mais acessível para muita gente também. Entendeu? Normalmente, quando se lança alguma coisa, sempre tem um custo mais alto, né? A gente vê, por exemplo, os carros elétricos, quando lançaram, hoje já estão sendo mais acessíveis, já estão rodando mais nas cidades. Mas também a minha impressão que ficou também com essa história do retromoderno é essa intenção também de poder não ter tanto gasto. Ter o gasto pontual, mas também ter aquela coisa do reaproveitamento, da maneira correta, de recolocar, de fazer tudo isso. Que isso é meu trabalho, realmente. Eu até ia te falar, você que é uma pessoa, assim, que tem muita intenção por trás de tudo que faz, né? Você sempre... O seu trabalho é intencional, quando você coloca algo ali. Então... isso que você está falando traz muito o que você tem na sua essência. Exatamente. E voltei bem focada nisso, com projetos novos, até aqui para Santos. Um projeto bem bacana que está sendo desenvolvido, que eu acho que vai ajudar muita gente e vai ser bem legal. A gente falou de algumas coisas que você talvez tivesse sido tocada por beleza, né? Por design, enfim, por algum motivo, né? Por tecnologia. Mas teve alguma coisa que te moveu pela emoção? Teve. Muita coisa, assim. Teve, assim... Aí eu já vou para a parte dos lugares, que eu acho que isso envolve muito o meu trabalho também. Sim. Cada lugar que eu passo, um pouco entra dentro dos meus projetos, um pouco eu pego e vou usar em algum detalhe. E eu cheguei em uma cidade e comecei a chorar, realmente. Nunca me aconteceu isso na vida, eu já conheço muitos lugares. Mas bateu a emoção que eu falei, nossa, como a arquitetura é lindo, como tudo é lindo. Fez sentido. Fez sentido. Que cidade é? Pode contar? Posso, claro que todo mundo deve conhecer pelo menos uma vez na vida. Polígono Almagre. Sim, bravíssima. Não, meus primeiros 15 minutos, meia hora chorando. Realmente. Verdade, Realmente. Tenho vídeos do meu marido me filmando, eu em prantos. De emoção por estar naquele lugar. E não era uma tristeza, era uma emoção de você visualizar e olhar e falar, gente... Encontrar o arquiteto perfeito que fez tudo aquilo, né? Porque... Como que foi feito? Como que aquilo daquele tamanho pode ser? Como que aquela estrutura toda... Você foi ali no restaurante da Gruta? Foi, né? É que nós estamos falando de muitos e muitos anos atrás. Sim. Não é como o Brasil, que é um país novo. É uma criança ainda, É uma criança. né? Nós estamos falando de uma arquitetura de quem estuda e está atrás disso, que são muitas histórias. Você fala, nossa, será que eu posso fazer uma regressão e voltar a descobrir se eu passei por ali, sabe? Eu acredito. Eu acredito muito nessas coisas. Acredito também nessas questões que a gente se emociona em alguns lugares que a gente passa, viaja. Eu já tive isso também. E a gente se sente pertencente de alguma forma. É lógico que o lugar que você está falando, o Polignano, é um lugar belíssimo. Tem uma natureza exuberante e o homem fez uma intervenção ali na natureza, né? Para nos proporcionar, por exemplo, o restaurante que tem ali na Gruta, que é maravilhoso. Proporciona, assim, não só o bem-estar da gastronomia, do atendimento, mas aquilo tudo, né? Que está ao seu redor. Sim. Como feito pelo homem, mas parecendo que já nasceu daquele jeito, né? E você encontrar a modernidade com o antigo, porque o próprio hotel, ele é super moderno. Essa mistura é maravilhoso. Ele é um super hotel super moderno que está dentro de uma cidade que é completamente
histórica, que tudo é muito antigo. Sim, sim. Eu não sei exatamente quanto tempo tem Polinano, mas tem mais de 400 anos. Sim, Aquele lugar. sim. Eu até depois eu vou dar uma olhada. Mas é um lugar belíssimo. Isso mexeu com você? Mexeu. Dali você tirou inspirações para os seus próximos projetos? Muitas. Já estou com um projeto grande executando ali. Me pediram o projeto, foi o projeto mais rápido que eu fiz na vida. 2 dias depois o projeto estava pronto. A inspiração estava toda ali. Apresentei, os clientes se emocionaram. Olha. Tipo, Você passou essa emoção. Troca, assim, sem uma troca. E eu olhei assim e falei, nossa, veio. Já eram seus clientes, eles? Não. Não? Não. Estavam te conhecendo ali Clientes pela primeira. novos, Olha só. Um projeto super bacana aqui em Juqueí. Mas, assim, sabe aquela coisa assim que foi, entrou, e aí depois em seguida eu estive na Casa Cor aqui. Tá. E vi que tudo que eu idealizei, tudo que eu vi na feira, pensei, coisas próximas estão na Casa Cor. Então é aquela história. Voltando para a brasilidade, nós estamos acompanhando tudo. Estamos. E legal isso que você está falando dos novos clientes e você ter já, a princípio, ter conseguido passar para eles, né, essa emoção, fazer com que eles se emocionem com o seu projeto, porque é tão difícil, né? Não é que é tão difícil, prévia. Mas sabe, uma prévia de um todo estudo. Um trabalho, exato. Não, é exatamente isso. Então é assim, isso para mim é muito satisfatório. Muito, imagino. Muito, porque é aquela coisa que você olha e fala, nossa, eu realmente tô carregada, aproveitem. Aproveitem esse momento aqui. Vamos lá, olha, gente, se vocês querem fazer aí algum projeto com a Carol, já tá na hora, viu? Porque a inspiração dela, eu vou te falar, viu? Tá na ponta da língua agora, olha, tá na ponta do lápis. Nada mais, nada menos do que belíssima. Então aproveitem. Não é... É, muito, muito bom, viu? E é lógico, você falando isso, eu imagino que a sua sacola, eu sempre falo que a gente tem uma sacola que a gente vai colocando, né, as nossas vivências, as nossas memórias, as nossas inspirações. Eu imagino porque você não ficou só ali, né? Não. Como você acabou de falar, você foi a Polinano, você foi ao sul, você estava em Milão, lá no norte, aí você viajou para o sul. Nápoles. Então, você fez Nápoles, é uma inspiração, né? É uma inspiração e é um caos. É o paizinho, né, que eles chamam. O paizinho totalmente oposto de Milão. Completamente. Aliás, é assim, quando você pergunta a um italiano napolitano, você pergunta, você é italiano? Ele vai dizer, não, sou napolitano. Exatamente. Então, por aí a gente já vê que tem uma diferença enorme, né? Espeta. E é uma cidade, assim, que tem um calor diferente, né? Um calor do povo, da arquitetura, do modo de viver, do costume. Então, quando a gente passa por esses lugares, assim, dá para perceber, porque você é uma amante de viagem, você gosta de fazer viagens não só para o seu lazer com a família, mas para te inspirar, né? Para encher essa sua sacola, não é? É necessário. Eu acho que para quem trabalha com arte, com decoração, com moda, eu vim da moda. E depois eu fui para decoração. Então eu tenho esse lado, tanto que Milão me chamou muita atenção. E se complementa, né? As marcas, como que a moda esse ano entrou profundamente. A maioria das lojas de moda grandes, as marcas enormes, estavam com algum detalhe ligado à decoração. Sim. E eu sempre achei que sempre houve esse link. Sempre houve. Se não houver esse link, você não consegue fazer uma composição bacana, você não consegue dar vida. Ser harmônico, né? Porque anda, da mesma forma que a gente abre o nosso... Não é a mesma coisa de comprar uma camisa, comprar um sofá, lógico. Lógico que não. Fato. Mas tem aí uma conversa entre... Tem uma conversa. Você acorda, você vai se olhar no espelho, vai ver o seu astral, e lógico, espero que seja sempre maravilhoso, porque a gente está vivo, então a gente tem que agradecer. Só que você vai já pensar o que combina com você, o que te deixa bem aquele dia. Poxa, hoje eu quero usar o vermelho, hoje eu quero usar o branco, porque eu tô nessa pegada mais... Hoje eu quero usar o rosa, porque eu tô mais romântica. Sabe aquela coisa? Sim. E a casa é a mesma coisa. Por que não a gente não pode vestir a nossa casa de tempos em tempos?
mudá-la conforme a nossa faixa, conforme os nossos problemas. E eu acho até que indiretamente existe um cliquezinho na gente, Existe, não é? Existe. A gente está lá, nossa casa está maravilhosa, está tudo do jeito que a gente gosta, mas de repente dá um clique que você fala, nossa, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso mudar essa cor, eu preciso mudar essa linha, né, que tem a gente aqui. entra dentro da psicoarquitetura. Exato. Que está muito presente hoje, está sendo estudada, está sendo trabalhada. Sim, é importantíssimo isso até, para entender. O estudo de cores, o estudo de tudo. Até das plantas, de tudo que você coloca na tua casa. O efeito que ela vai fazer na tua vida, o efeito que ela vai fazer na tua saúde. Uhum. A iluminação, principalmente. A iluminação, ela pode realmente, já foi estudado, já é comprovado que ela pode deixar uma pessoa doente. Uma cor pode levar uma pessoa à depressão. Olha aí. Então, tudo isso, se não for bem trabalhado, muitas vezes você vê aquela pessoa, não, a minha casa está carregada, minha casa está pesada, minha casa... Não é que a tua casa está pesada, está carregada. Talvez ela esteja com alguns detalhes que não funcionam com você. É isso mesmo. Então, por isso que é esse cuidado que vocês, profissionais, têm na hora de fazer ali um meeting, de fazer, sabe, um acompanhamento direto com o que o cliente precisa, é muito importante. Ali tem que trabalhar não só a técnica que você tem, né, de profissional, mas também um pouco da psicologia, um pouco dessa análise de conhecimento para que realmente seja... O design de interiores, que é uma das coisas que você me perguntou aqui sobre Milão, e eu vi ele muito mais presente lá esse ano, assim, eu vi como nós, designers, porque existe o quê? Existe o arquiteto, o engenheiro, e o arquiteto hoje, ele está muito voltado, claro, com razão, à decoração. Tá. E existe o design de interiores. O design de interiores na Europa sempre foi muito validado. Aqui no Brasil, ele está começando a ficar na moda. E a validação nós estamos conquistando por nossas vias mesmo, pelo nosso trabalho, por todo o fundamento que tem. Então, é assim, eu acredito muito, um arquiteto, ele realmente, se ele foca para fazer uma pós em designer e vai atrás disso, ou está dentro disso há muito tempo, ele vai fazer um excelente trabalho, como existe milhões que fazem. Verdade. Só que o design de interiores, ele está focado realmente para trabalhar o interior da casa do cliente. Ele pode fazer uma obra, ele hoje já tem aberturas, a BD te dá essa autorização, já tem aprovadíssimo. Só que ele está além disso, ele está querendo deixar a tua casa de uma forma que você entre nela e fala, nossa, eu não vou sair daqui. Eu quero ir para casa. Eu não quero... se sinta pertencente, né? Exatamente. E tanto que os projetos estão crescendo cada vez mais para todos. Tem muita parceria, eu mesma faço parceria com arquitetos, quando eu preciso. Maravilhoso. Eu faço parceria, o engenheiro sempre, eu preciso sempre ter um engenheiro junto comigo. Então, é assim, eu acho que só falta esse detalhezinho no Brasil, até um desabafo aqui. Eu acho que falta o Brasil dar mais valor a isso, como nós estamos tendo valor lá fora, porque realmente faz a diferença. Lá nós estamos falando realmente de casas... prédios que têm 400 anos e precisam ser revitalizados internamente. E é o nosso olhar que vai lá pegar uma pessoa de 60, 70 anos e vai adaptar aquela casa para eles. Exatamente. Muito bom você ter falado disso, viu? Não, muito mas bom. Eu acho fica que aí, fica uma reflexão, um tabu. É um tabu que e eu é bom acho refletir que a gente sobre tem que isso. vencer até mesmo um programa desse, que eu acho que está crescendo cada vez mais. E eu assisto direto o programa de vocês. Obrigada. E assim, eu vejo como que muitas vezes o design ele já chega mais acuado. E não acho que a gente tem que ser acuado. Porque a gente muito pelo contrário. A gente traz tanta coisa boa. O meu projeto não deixa nada a desejar. E eu não estou passando por cima de um projeto de um arquiteto renomado. Não, ninguém tá para isso, cada um tem aquela velha história, né? De quando eu era vendedora, lá atrás.
Cada um tem o seu espaço. Ninguém isso é aí. concorrente de ninguém. Perfeito. Carol, adorei você ter falado isso. Fica uma reflexão aí para todos, principalmente para quem está diretamente ligado à área da arquitetura. Sim, né? exatamente. E para vocês que são consumidores desses profissionais também pensarem nisso e Muitas vezes até começar a dar mais valor a essa profissão que é tão bacana e faz com tanta maestria. Exato. Agora eu vou fazer um bate-bola, um jogo rapidinho com você, porque daqui a pouco estamos terminando o nosso programa. Sim. Então vamos lá. Coisa rápida. Lazer. Viaja. É das minhas, ela. Desejo. Nossa, são tantos. Pode falar, não tem problema não. Aqui não tem censura. Me aposentar e morar na Itália. Opa, tá vendo? Daqui a alguns anos. Ai, que delícia. Eu quero ser sua vizinha, tá bom? Tá, a gente vai tomar o chá da tarde. Isso, delícia. Ai, que coisa boa, que saudade. Tenho muita vontade de fazer o bem. Distribuir o bem. E não é ver as pessoas bem. É aquele sorriso que você dá de manhã e muitas vezes falta nas pessoas. E aí você faz o dia delas bem. Maravilhoso. Um sonho. Um sonho? São alguns também, vários. Mas o principal, ter saúde para poder seguir minha família, meu marido, minha filha, todo mundo que está em volta de mim. Não posso sonhar das pessoas serem eternas, mas gostaria que alguns fossem, né? E a saúde é o bem mais precioso que a gente tem, né, Carol? É uma coisa que eu dou muito valor. Eu acho que a nossa vida tem que ser muito valorizada. Eu acho que as pessoas se perdem um pouco com egos, com coisas materiais, e eu não acho isso. Eu acho que tudo tem que ter o porquê da minha vida. O porquê da minha vida é eu estar aqui e aproveitá-la bem, ter saúde e fazer o que eu amo, que é ter saúde para fazer o que eu amo. É isso aí, tá certíssima. É um pro outro. Medo. Medo de não poder fazer o que eu faço. Coragem é? Superação. Resiliência. Precisa mesmo ter coragem para isso, né? Ter muita resiliência. Se você não for resiliente, nada na tua frente vai embora. É verdade. Mas os sonhos, se você é resiliente, pode ter certeza, você vai alcançar. Defeito. Defeito? Devo ter vários. Pergunta para meu marido, tá há 30 anos comigo, ele vai falar, Não deve ser tão ruim, 30 anos tá ótimo, vai. Não deve ser tão ruim. Não deve ser tão ruim assim. Mas eu acho que eu tenho um defeito, eu sou muito crítica comigo mesmo. E muitas vezes nos meus trabalhos eu sou muito crítica, eu faço. Difícil de delegar. Até delego, mas sabe aquela coisa? Deleguei, vi que a pessoa ficou meio assim, tentei ensinar e a pessoa não foi, eu já peguei, eu já tô fazendo tudo e eu acho que isso é um defeito. Tá. Que eu realmente... Um arrependimento. Eu tenho. Um arrependimento é assim, um conselho que eu vou dar. Nunca deixe de atender a sua mãe pela última vez. E eu deixei. Infelizmente. Estava numa estrada, mas... E era o último tchau. São coisas que acontecem na vida da gente que não tem explicação. Então é assim, pai e mãe, se você puder... Tá ali sempre, que é a nossa raiz. Então, é isso aí. Maravilhoso. Não tem muito a ver com a nossa arquitetura, mas eu acho que é o fundamento de tudo. Então, lógico que tem. É. Tem tudo na vida tem a ver. Nada é por acaso e tá tudo interligado. Isso. Você só é essa pessoa sensível que faz projetos lindos, emocionantes, porque você tem tudo isso. Sim. Não é? Sim, sim. Muito obrigada mais uma vez por você estar por aqui. Depois a gente tem que fofocar um pouquinho fora dos microfones para você me contar essa viagem linda que você teve. Com certeza. Mas muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Mais uma adorei. vez. E quem quiser me acompanhar,
Dá uma olhadinha lá no Sim, Insta. no Insta a gente deixa o seu @ sempre aqui. E Santos, litoral, eu estou por aqui agora. Olha, gente, aproveitem. Não quero mais ficar subindo a serra, então aproveitem que eu tô aqui. E também que ela tá com inspirações, assim, maravilhosas, né? Exatamente. Carol, obrigada, viu? Obrigada Obrigada você, mais uma adorei. vez. Olha que delícia essa edição aqui. Nossa Senhora, que gostoso conversar com a Carol Moura. Nós vamos deixar o @ dela aí para vocês, mas foi muito, muito gostoso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, inscreva-se, não esquece, deixa um recadinho. Se quiser falar com a Carol, pode deixar um recado, a gente também passa. E deixa também sugestões pra gente, fala o que vocês estão achando daqui, tá bom? Sua participação é muito importante pra gente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.